Olá pessoal, vamos começar a nossa segunda aula. Eu sei que vocês receberam lá no nosso SIGA o exercício inicial que diz respeito a essa aula, mas nós vamos ao longo dessas próximas 2 ou até 3 aulas estudar um pouco a respeito de problemas, soluções de problemas de engenharia química descritos por sistemas de equações algébricas lineares. Mais ou menos como nós fizemos naquele exercício inicial lá, que nós chegamos num sistema com 4 equações, com 4 incógnitas. Agora a gente vai generalizar. Nós temos aqui o nosso conjunto de equações dos CSTRs, dos 4 CSTRs em série, lá da aula 1, já arrumados na forma matricial mais simplificada. É lógico que isso pode ser escrito ali da forma generalizada, né? A matriz de coeficientes A, que multiplica o vetor de incógnitas x, igual ao vetor de respostas R. Isso aí para nós já é tranquilo. Mas, como nós não vamos resolver só esse problema 4x4 dos reatores, nós podemos resolver problemas 2x2, podemos resolver problemas 3x3, não é? É importante que a gente consiga escrever de uma forma mais generalizada, como aquela que está ali, ó, em que a gente tem os elementos da matriz de coeficientes, são os índices A com índices, né? 1, 2, 1, 3 para cada linha, para cada coluna, o vetor x genérico e o vetor r genérico também de respostas, tá? Então, para esse problema, a gente pode escrever assim, quer dizer, eu começo aqui com o meu problema particular, se eu quiser, todos os problemas podem ser escritos na forma genérica fechada, A vezes x igual a r, e eu posso trabalhar aquela forma genérica lá desdobrada, em que eu tenho a matriz de coeficientes, em que eu vejo os coeficientes dela, porque a gente vai precisar muito ver os coeficientes da matriz de coeficientes. Nós temos o vetor de incógnitas x e nós temos lá do outro lado, na pontinha, o vetor de respostas r. Tá bem? E essa é a questão. Como eu falei com vocês, vocês receberam o exercício inicial referente à aula 2. E ele começa com este problema aqui, um sistema com 2 tanques de aquecimento. Ou seja, tá vendo a setinha vermelha para dentro? Significa que eu estou fornecendo energia para o fluido que está dentro dos tanques. O tanque 1 recebe uma carga térmica Q1, o tanque 2 lá na ponta recebe uma carga térmica Q2 e eu ainda tenho o reciclo do tanque 2 para o tanque 1. É um sistema bem simplesinho de aquecimento de um fluido de massa específica ρ, de capacidade calorífica Cp. E aí a pergunta que se faz é o seguinte: como que eu determino a temperatura do tanque 1 e a temperatura do tanque 2 quando o sistema chegar no regime permanente? E aí a gente viu na aula passada que o ponto de partida para qualquer problema de engenharia química é sempre fazer balanço de grandezas conservativas. Aqui neste caso, nós vamos fazer balanço de energia. Na verdade, a gente vai chamar de balanço entálpico, porque a gente vai desprezar a energia cinética, vai desprezar a energia potencial, vai desprezar trabalho realizado nessa situação, tanto que o fluido recebe trabalho quanto que ele possa realizar, porque não tem nada aqui. Isso não entra na nossa conta. Para ficar bem simplificado, nós vamos fazer os balanços de entalpia. Entalpia na entrada, entalpia na saída, dentro do sistema, para a gente poder ter. E o calor, e a taxa de calor, essa permanece. Lá naqueles balanços que a termodinâmica mostra para a gente, o calor, nesse caso aqui, fornecido, vai aparecer para nós também. Mas o nosso problema, esta equação aqui de balanço, ela está generalizada, tenho taxa de acúmulo de energia dentro do volume de controle, igual a taxa de energia que entra, menos a taxa de energia que sai, mais a taxa de energia gerada, menos a taxa de energia consumida. Só que, aí é que a questão fica importante prestar atenção. Eu tenho que pensar, no meu caso, eu tenho 2 tanques de aquecimento e só aquecimento e em regime permanente. Então a primeira coisa é que, já que é em regime permanente, não tem termo de acúmulo. Eu posso zerar o termo de acúmulo e simplifica a minha equação. Como eu estou apenas aquecendo, só tem termo de geração, não tem termo de consumo. É claro que eu tenho entradas e saídas, isso aí eu não vou poder mexer porque tem lá escoamento para dentro, escoamento para fora dos tanques. Mas em termos dos termos difusivos, eu só tenho geração, eu não tenho consumo. E aí eu também posso cancelar aqui, nesse caso, o termo de consumo e a nossa equação vai ficar bem simplesinha. Porque, como eu só tenho aquecimento, consumo é zero, fica taxa zero, né, que é o termo de acúmulo, igual a taxa de energia que entra, menos a taxa de energia que sai, mais a taxa de energia gerada, que são esses calores fornecidos ali. A gente fica tranquilo assim, e aí começa, mas como é que eu vou fazer os balanços de energia? Eu vou fazer os balanços de energia usando a nossa ferramenta principal, que é o princípio da homogeneidade dimensional, gente.
Então eu vou colocar aqui os desenhos dos dois tanques separadinhos, porque cada tanque vai ser um volume de controle onde a gente vai fazer os balanços. E olhando ali para o tanque 1 eu tenho uma carga pura, com vazão 2F, temperatura TF. As propriedades físicas são as mesmas em todas as correntes e dentro do tanque, ρ e Cp. Eu tenho uma carga de reciclo do tanque 2, com vazão 3F e temperatura T2. Eu tenho a minha saída com vazão 5F e temperatura T1. E lá dentro do tanque, o volume de fluido dentro do tanque é V1 e a temperatura também é T1, porque tem mistura perfeita. Além disso, tem aquela taxa de calor fornecida ali, Q1, para o nosso tanque. No tanque 2, a mesma coisa. Eu vou ter uma alimentação de carga pura, vou ter a alimentação que está vindo do tanque 1, com vazão 5F, e tenho a saída com 6F, temperatura T2. Isso ali, uma parte vai embora do sistema, outra parte vai ser reciclada lá para o tanque 1. Carga térmica fornecida para o fluido ali dentro, Q2, e o volume de fluido dentro do tanque, V2. E aí a gente se pergunta, bom, mas como é que a gente vai fazer balanço? Como é que eu vou usar o princípio da homogeneidade dimensional? Primeira coisa que eu preciso saber é qual é a representação dimensional das grandezas que estão envolvidas aqui. E aí essa é a listinha que a gente tem, olha lá. F tem dimensão de volume por tempo, o V1 e o V2 têm dimensão de volume, a massa específica tem dimensão de massa por volume, a capacidade calorífica tem dimensão de energia, já deixei energia ali para facilitar a vida, por massa, por temperatura, aquele θ ali é a temperatura, vai ver lá nas aulas de introdução que vocês vão recordar. As temperaturas TF, T1, T2, e aquela TR ali, professor, aquela ali é a nossa temperatura do estado de referência. Também discutimos isso lá nas aulas de introdução. Energia, a gente não mede em termos absolutos. A gente mede sempre em termos de um estado de referência, ou na CNDP, ou na temperatura ambiente, mas sempre vai ter uma temperatura de referência, uma pressão de referência para fazer esses cálculos termodinâmicos mais elaborados. Então o TR ali é a nossa temperatura de referência. Nestes problemas mais simples, a gente vai ver que não interessa. Não importa se é o 0 graus da CNTP, se é o 25 graus da temperatura ambiente, não importa. Importa que tem que ser a mesma temperatura de referência em todas as parcelas e em todos os balanços, tá bem? Então, todas essas grandezas, temperatura de alimentação, temperatura T1, temperatura T2, temperatura de referência, têm dimensão de temperatura. E as taxas de calor Q1 e Q2 têm dimensão de energia por tempo. Como a gente vai fazer balanço diferencial, a única grandeza que já está na dimensão de balanço diferencial são justamente as taxas de calor, o Q1 e o Q2, que já tem dimensão de energia por tempo. Olha só, não é legal isso? Não é bacana? A gente já tem pelo menos uma parcela ali que está fácil na nossa vida. Bom, e agora, como é que eu vou descobrir o que entra no tanque 1? Olha para as duas correntes e soma as taxas de energia das duas correntes. Eu tenho a vazão 2F com temperatura TF, ρCp de propriedades físicas, vazão 3F, temperatura T2, e é só isso. Então a minha taxa de energia que entra vai ser aquela ali, ó. 2F ρCp, TF menos a temperatura de referência, lembra? É sempre um ΔT. Vocês aprenderam isso no ensino médio. Quando vocês viram na física do ensino médio, aparecia lá M ponto, que é a taxa de massa, vezes Cp vezes o ΔT. É o mesmo que está no livro de física de vocês, só que aqui agora escrito em termos de engenharia química. E aí, funciona, professor? Funciona. 3F ρCp, a carga de reciclo, T2 menos a temperatura de referência. Pronto. E quais são as dimensões? As dimensões estão corretas? Bom, uma coisa é certa. A gente sabe que o primeiro membro dessa equação, taxa de energia que entra, tem dimensão de energia por tempo. Isso é ponto pacífico. Agora, olha para as outras parcelas. Vou fazer um ladinho só e a gente entende que o outro lado é por analogia. Qual daquelas grandezas ali, o F, o ρ, ou o Cp, ou o T, tem energia na sua dimensão? É o Cp, professor. Mas o Cp tem que dimensão? Tem dimensão de energia por massa por temperatura. Bom, quando eu multiplico pelo ΔT, eu já tenho 1 sobre temperatura vezes temperatura. Já cancelei temperatura dessa história. Ficou só energia por massa. Bom, as outras duas grandezas que sobraram, só a massa específica tem massa na representação dimensional. E é massa por volume. Então, quando eu multiplico Cp ΔT por massa específica, eu fico com energia por volume e pronto, né? Energia por volume só, porque eu já cancelei a temperatura. E aí, quando eu multiplico pela vazão, F tem dimensão de volume por tempo, eu fico finalmente com energia por tempo. Então, todos os termos daquele segundo membro, lógico, para atender o princípio da homogeneidade dimensional, também tem dimensão de energia por tempo. Como a saída
por analogia com a entrada, a gente vai simplesmente escrever que a taxa de energia que sai é 5F ρ Cp T1, que é a temperatura da corrente, menos a temperatura de referência. E aí a molezinha de tudo, o termo gerado. Quer dizer, energia aparece lá dentro, por quê? Aparece energia lá dentro por causa da nossa taxa térmica Q1. Então o termo de geração é simplesmente Q1. Olha que fácil. Na hora que eu monto, que eu junto as parcelas do balanço, lembrando daquelas taxas que só tem entrada menos saída mais geração, não é? Não tenho acúmulo e não tenho consumo, eu tenho essa equação, que parece grandona, porque eu tive que escrever grande para vocês enxergarem aqui, mas zero, não tem acúmulo. Termo de entrada, 2F ρ Cp Tf menos Tr, mais 3F ρ Cp T2 menos Tr. Termo de saída, menos 5F ρ Cp T1 menos Tr, mais a geração, mais Q1. Pronto. Agora que vocês já fizeram do tanque 1 para o tanque 2, a gente não precisa fazer passo a passo de novo, né? A gente vai ter o quê? Taxa de energia que entra, agora eu tenho uma vazão só F de carga pura e tenho a minha entrada do tanque 1. Então, a taxa de energia que entra vai ser F ρ Cp Tf menos Tr mais 5F ρ Cp T1 menos Tr. Quer dizer, o que sai do tanque 1 vira alimentação no tanque 2. Simples assim, eles estão acoplados, eles estão em série com reciclo. Da mesma forma, uma parte do que saiu do tanque 2 foi reciclada lá para o tanque 1. E aí, o termo de saída, molezinha para nós também, 6F ρ Cp T2 menos Tr. Lembrando que T1 e T2 são as temperaturas do regime permanente, né? Elas são constantes com o tempo. E o termo de geração vai ser o nosso Q2, que é a taxa de energia fornecida para o fluido dentro do tanque 2. Na hora que eu junto todas as parcelas, o meu balanço ganha essa cara bonita aqui, ó. 0 é igual a F ρ Cp Tf menos Tr, mais 5F ρ Cp T1 menos Tr, menos 6F ρ Cp T2 menos Tr, mais o Q2. Duas equações, duas incógnitas. Se a gente fosse fazer aquela continha lá, é claro que tem um monte de variável ali, mas vamos pensar em termos de equações incógnitas, a gente já resolve tudo. Afinal de contas, o resto foi especificado. A gente já tem um problema bem posto, nós estamos partindo de problemas bem postos, eu não preciso ficar fazendo essa análise aqui em métodos computacionais o tempo todo, vocês precisam. Mas aqui na aula a gente já sabe que partiu de um problema bem posto, então eu tenho duas equações e duas incógnitas, eu consigo resolver o meu problema. E aí o que eu vou fazer? Eu vou agrupar, eu vou dar uma rearranjada nas minhas equações para elas ficarem mais simplesinhas. A primeira coisa que eu fiz foi usar a distributiva ali, naquelas quantidades de vazão que eu estou usando e coloquei para dentro. Então eu vou ter no tanque 1, 0, multipliquei por 2 lá dentro do parênteses e fiquei com F ρ Cp 2Tf menos 2Tr. Não mudei nada a minha equação, só usei a propriedade distributiva da multiplicação. Ensino fundamental, hein, gente? Lembra que eu falei na aula passada que precisava da matemática do ensino fundamental? Tá aí, ó. Tá explicado por que precisa da matemática do ensino fundamental. Bom, F ρ Cp 3T2 menos 3Tr menos F ρ Cp 5T1 menos 5Tr mais Q1. Agora, olhando para essa equação, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar F, ρ e Cp em evidência. E aí, dá uma enxugada já na minha equação. O mais bacana disso, olha dentro do parênteses. Olha ali dentro daquele parênteses. Eu tenho menos 2Tr, menos 3Tr, dá menos 5Tr. Mais 5Tr. Olha! Por isso que eu falei que a temperatura de referência podia ser qualquer uma, desde que ela fosse a mesma em todas as parcelas. Porque neste caso simples aqui, Tr cancela. Depois que eu monto o balanço, na hora que eu vou fazer as simplificações, eu consigo cancelar a minha temperatura de referência. E aí fico com uma equação enxutinha, que é essa daqui. 0 é igual a F ρ Cp 2Tf mais 3T2 menos 5T1 mais Q1. Pronto. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso explicitar, ou pelo menos dar uma arrumada, para ter no primeiro membro as minhas incógnitas, o T1 e o T2, e no segundo membro eu vou colocar tudo que eu já conheço. As minhas condições de operação, o Q1, o F, o ρ, o Cp, o Tf, e aí a equação fica com essa cara bonitinha aqui, já organizadinha. No primeiro membro eu tenho um coeficiente vezes uma incógnita, outro coeficiente vezes uma incógnita, e no segundo membro, o meu elemento do vetor R, que vai aparecer lá na forma matricial, que é todo aquele conjunto ali, menos Q1 sobre F ρ Cp, menos 2 sobre 2Tf, tá? Com o tanque 2, como a gente já tem a equação aqui, não precisa fazer de novo passo a passo, fazendo tudo igualzinho que eu fiz para o tanque 1, a equação que a gente vai chegar é essa daqui.
né? 5T1 menos 6T2 igual a menos Q2 sobre F rho Cp menos TF. Pronto, olha só. E aí eu posso pensar assim, quero escrever isso na forma matricial mais simplificada. Como é que eu faço? Separo a matriz de coeficientes. Quais são os coeficientes? Menos 5 e 3 na primeira linha, 5 e menos 6 na segunda linha. Vetor de incógnitas. O x1 é o T1, o x2 é o T2. E o vetor de respostas são aqueles termos grandes que estão no segundo membro lá. O que envolve a carga térmica Q1 dividido por F rho Cp menos 2TF e o que envolve menos a carga térmica T2 dividido por F rho Cp menos TF. Então vai ficar com essa cara bonita aqui, embora pareça grandinho, já falei, tá grande para ficar bom na tela para vocês verem. Mas na vida real vai ser pequeno, principalmente porque na vida real a gente vai conseguir já colocar ali ó, o valor de Q1, o valor de F, o valor de ρ, o valor de Cp, o valor de TF. Tudo que está no segundo membro é número. Tudo que está no segundo membro são as condições de operação que vocês têm lá naquela tabela 1. Dá uma olhada lá na tabela, que tudo aquilo ali, embora pareça uma sopa de letras, é simplesmente um número bem conhecido, que vocês podem fazer a continha, e a gente vai fazer a continha na hora de fazer continha, tá bom? Por enquanto, deixa assim literal, que fica mais bonito e serve para qualquer problema. E aí, olha só que coisa interessante. O segundo problema é o inverso desse. Na verdade, ele é um pouquinho maior. Eu tenho 3 tanques de resfriamento. Agora, o que está acontecendo? A setinha está azul, para dar a indicação de que está saindo energia, né, de que está esfriando. Azul é cor fria, vermelho é cor quente. Então, a gente usa o símbolo de cores aqui até para dar uma indução. Então, a setinha é azul e para fora, está saindo calor Q1 do tanque 1, está saindo calor Q2 do tanque 2 e está saindo calor Q3 do tanque 3. Eu tenho um sistema com 3 tanques de resfriamento em série, com reciclo e agora também com bypass. Tem bypass do tanque 1 para o tanque 3. E tem reciclo do tanque 2 para o tanque 1, tem reciclo do tanque 3 para o tanque 2, tem reciclo do tanque 3 para o tanque 1. Deu para entender? O balanço vai ser absolutamente semelhante. Está ali a minha pergunta que eu sempre coloco com aquele emojizinho pensativo, que é para vocês pensarem também. Como é que eu vou fazer para determinar T1, T2 e T3 no regime permanente? Olha só, mesma coisa, com as especificidades. Lembra também da aula passada? O melhor é entender para depois fazer o exercício, não é decorar. Se vocês fizerem igualzinho fizeram o anterior, vão cair do cavalo, porque lá era aquecimento, eu tinha geração e não tinha consumo. Aqui é resfriamento. Eu tenho consumo, mas não tenho geração. Deu para entender? Deu para perceber que é diferente? Pelo menos nessa sutileza? Então eu continuo com o meu balanço entálpico aqui, ele continua tendo aquela cara que vocês estão acostumados, né? Taxa de acúmulo igual a taxa de entrada, menos taxa de saída, mais taxa de geração, menos taxa de consumo. E o que eu simplifico agora? Bom, continuo simplificando o termo de acúmulo. É regime permanente. E em regime permanente não há termo de acúmulo. Compreendido? Estão de acordo comigo? Já fizeram isso, já viram isso lá nas aulas de introdução também. Agora, o que eu vou cancelar ali no segundo membro? A gente sabe que é resfriamento. E é só resfriamento. Então não tem hoje o termo de geração. Nesse problema 3 e 2 aqui, a gente não tem o problema, o termo de geração. E aí a minha equação fica parecida com a anterior, mas não igual. Eu tenho zero, termo de acúmulo, igual a taxa de energia que entra, menos taxa de energia que sai, menos a taxa de energia consumida. Não tem geração. E aí como é que vão ficar os nossos balanços? Por pura analogia com o que a gente já fez no sistema 2x2, a gente não precisa fazer tudo de novo, tasca ali o PHD, tasca ali o princípio da homogeneidade dimensional, com aquele alerta ali, ó. Agora, aquela taxa de calor vai aparecer lá no balanço, lá na hora que eu monto o balanço com um sinal negativo, porque ela é termo de consumo, ela não é termo de geração. E aí o que eu vou ter? Para o tanque 1, é esta equação grandona aqui. 0, os termos de entrada são F, ρ, Cp, TF menos TR, tem alimentação de carga pura no tanque 1, mais 3F, ρ, Cp, T2 menos TR, tem reciclo do tanque 2 para o tanque 1, mais 2F, ρ, Cp, T3 menos TR, tem reciclo do tanque 3 para o tanque 1, menos, agora é a saída, menos 6F, ρ, Cp, T1 menos TR, isso é o que está saindo, menos a taxa de calor removido, que é Q1. Para o tanque 2, idem. Olha lá para aquele volume de controle, vê quais são as correntes de entrada, vê quais são as correntes de saída e monta o balanço.
Então eu vou ter zero acúmulo igual a F ρ Cp TF menos TR, tem carga pura sendo alimentada no tanque 2, mais 4F ρ Cp T1 menos TR, é o que saiu do tanque 1, uma parte vai alimentar o tanque 2, o resto vai ser bypassado para o tanque 3. Olha o verbo aí, tá vendo? A gente transformando a língua inglesa em verbo. Mas é assim mesmo. Mais F ρ Cp T3 menos TR, porque tem um pequeno reciclo do tanque 3 para o tanque 2 também. Saída, menos 6F ρ Cp T2 menos TR. Consumo, menos Q2. Tá repetitivo, mas é assim mesmo. Algumas vezes a repetição ajuda a gente a entender. Pensem em cada parcela dessa. Olhem para a figura, para vocês verem como chegaram. Fica de dever de casa, fazer o passo a passo, que nem a gente fez lá no problema 2x2, desse problema aqui para vocês chegarem em cada parcela. Montem separadinhas e depois juntem nessas equações que vocês estão vendo aqui, vê se você chegou na mesma equação que eu. Vê se vocês chegaram na mesma equação da aula, sem copiar, sem olhar, pensando, entendendo o que está fazendo. E aí para o tanque 3, a única diferença do tanque 3 para os outros é que não tem carga pura. Então eu vou ter zero de acúmulo, a alimentação é só o que veio de bypass do tanque 1, não vou usar verbo, o que veio de bypass do tanque 1, mais o que saiu do tanque 2 e vai alimentar uma parte, vai alimentar o tanque 3. Então eu tenho 2F ρ Cp T1 menos TR, mais 3F ρ Cp T2 menos TR, alimentação, entrada, menos 5F ρ Cp T3 menos TR, que está saindo do tanque 3, menos a taxa de calor removida do tanque 3. Olha que simples. E agora, também como dever de casa, manipulem essas equações, simplifiquem o que for necessário, simplifiquem o que for possível, coloquem em evidência ali o F ρ Cp, faz a distributiva da multiplicação, façam que nem a gente fez no outro. E aí escrevam assim, ó, na forma matricial mais simplificada. Sempre tem que ser o nosso ponto de partida. Chegou num problema descrito por equações algébricas lineares, pensem sempre, eu preciso colocar isso aqui na forma matricial mais simplificada. Mas por quê, professor? Qual é o nome da disciplina? A disciplina é Métodos Computacionais Aplicados. Então a gente vai colocar na forma matricial porque, a partir da forma matricial, a gente pode dizer para os computadores, dizer para os simuladores que rotinas eles vão ter que usar para resolver esse problema no lugar da gente. Eles vão fazer muito mais rápido que a gente, mas a gente tem que dizer para eles o que eles vão resolver, tanto os computadores quanto os simuladores. Então não imaginem que a gente pode fugir. E aí olha só que coisa interessante, né? Eu tenho esse problema 3x3 aí que a gente acabou de deduzir, também deduzimos o problema 2x2 do aquecimento, na forma matricial mais simplificada fica daquele jeitinho bonitinho ali, e tenho da aula anterior. Vamos buscar de volta aqui o nosso problema dos 4 CSTRs, que é aquele sistema que parece grandão, mas olha só parece grandão, porque essa diagonal principal aqui tem denominador. Ela é grandona enquanto eu não substituir os valores. Na hora que eu substituir os valores de V1, de K, de F, de V2, né, a gente vai conseguir, de V3, de V4 também, a gente vai ter uma matriz pequenininha. A matriz de coeficientes vai ter só números. Todas as matrizes de coeficientes vão ser só números. Todos os vetores de resposta vão ser só números, tudo conhecido. A única coisa que é incógnita são os vetores x, que no problema 3x3 é T1, T2, T3, no problema do 2x2 é T1 e T2, e no CSTRs é CA do P1, CA do P2, CA do regime permanente 3, CA do regime permanente 4. Né? Dali, CA3 do regime permanente, vamos colocar assim. Então é isso que a gente vai fazer. Como determinar as soluções desses problemas? E aí, lógico, a gente já conversou bastante, esse vídeo já está suficiente para a gente ter muita coisa para repetir. Pausa, respirem, vão beber uma água, voltem e assistam de novo, porque a gente vai precisar de todas essas informações bem aqui na cabeça na hora de começar a trabalhar métodos de resolução. Até aqui, a gente fez aquela primeira parte, lembra lá daquele slide da aula passada do cubo mágico? A gente foi do cubo desorganizado para aquele conjunto de equações. Agora que é a hora de aplicar os métodos. Agora que entramos nós aqui nessa disciplina. Até esse momento era introdução à engenharia química. Até esse momento era matemática do ensino fundamental e do ensino médio. Agora que vai entrar matemática do ensino fundamental, matemática do ensino médio e métodos matemáticos para nós. Então eu encerro esse vídeo aqui, já vai aparecer o outro, logo ele vai estar no ar para vocês também, mas façam uma pausa, assistam esse de novo primeiro se achar importante. Se faltou entender alguma coisa, assiste esse vídeo outra vez antes de ir para o próximo. Porque no próximo nós vamos lidar muito com as informações que nós estamos usando aqui. Então é muito importante que a gente tenha isso muito bem colocado.
Um grande abraço para vocês e a gente se vê já já no próximo vídeo.